vocês um contexto da vacinação no Brasil, associando essa vacinação com determinados parâmetros esses que foram estabelecidos pela Universidade de Oxford, uma das duas vacinas que estão em aplicação no Brasil. Por estudos dessa Universidade de Oxford, a eficácia vacinal ela guarda uma relação com a transmissão, com a redução da transmissão da doença, ou seja, da Covid-19 na população de acometidos, a redução do número de hospitalizações, de casos graves e de mortalidade. No contexto brasileiro, dos testes que foram realizados nas duas vacinas que se encontram em aplicação no Brasil, ou qual seja, da Coronavac chinesa e dessa da Universidade de Oxford, foram realizados testes somente de aferição da redução da transmissão da Covid-19 na população, na amostra estudada. Os outros dois parâmetros, ou seja, a aferição da redução da hospitalização de casos graves e de mortalidade, foram inferidos a partir dos resultados obtidos naqueles casos em que a Coronavac e a vacina da Universidade de Oxford não foi eficaz na redução da transmissão da doença, ou seja, naqueles casos em que, apesar dos indivíduos vacinados, desenvolveram a doença. Então, por inferência, chegou-se à conclusão que, a despeito dessas vacinas não impedirem o estabelecimento da Covid-19, reduziu a hospitalização, os casos graves e a mortalidade. Mas esse dado é um dado que foi obtido numa parcela reduzida da amostra estudada. Não foi feito um estudo específico para se determinar se de fato as vacinas em utilização, elas de fato reduzem o número de hospitalizações, se reduzem o número de casos graves e se reduzem a mortalidade a despeito de não impedirem o estabelecimento da Covid-19. Isso posto, a Universidade de Oxford também estabelece uma relação entre a eficácia vacinal e a eficiência vacinal. A eficácia vacinal, eu já apresentei a definição para vocês, ela guarda uma relação com a redução da transmissão da doença, com a redução da transmissão do número de hospitalizações e de casos graves, bem como de mortalidade. E relativamente à eficiência vacinal, há uma relação entre a taxa de transmissão viral na comunidade, na população, a eficácia vacinal e a cobertura vacinal, ou seja, o número de pessoas que foram efetivamente vacinadas. É neste contexto e com a velocidade que as vacinas estão sendo implantadas no Brasil, eu confesso para vocês que, sob a minha óptica, eu entendo que a política de vacinação no Brasil ela está, com toda a vênia aos eruditos professores universitários brasileiros, aos políticos brasileiros, ela está equivocada. Com essa baixa velocidade de implantação das vacinas e uma alta taxa de transmissão, especialmente nos estados do norte, você administrar vacinas com essa velocidade nessa população que apresenta essa alta taxa de transmissão, ela está equivocada. Se não vejamos, quando nós analisamos o norte brasileiro, lá você tem uma alta transmissão viral e você está distribuindo uma quantidade reduzida de vacinas. Além do que, eu também entendo que o estabelecimento dessas
prioridades, desses grupos prioritários, no contexto dessa lenta vacinação, ela também não funciona. No Brasil, sob a minha óptica, o único grupo prioritário deveria ser aqueles pacientes ou melhor dizendo, aqueles profissionais que atuam na linha de frente no tratamento da Covid-19. Esse é o único grupo prioritário. E os demais grupos prioritários, sob a minha óptica, estão equivocados. Nesse contexto dessa vacinação lenta, a prioridade deveria ser os estados, as cidades em que a Covid-19 apresenta uma baixa taxa de transmissão viral. Porquanto, quanto menor a taxa de transmissão viral, menor é a necessidade de uma ampla cobertura vacinal e também de uma ampla eficácia, de uma maior eficácia vacinal. Então, entendo que até a logística de distribuição poderia ser essa que está sendo distribuída igualitariamente nos estados. Entretanto, nos estados do norte, eu confesso para vocês que se fosse um governador de um desses estados, prefeito de uma dessas cidades onde estão ocorrendo essa alta velocidade de transmissão, lá não se pode vacinar a conta-gotas como está ocorrendo a vacinação. Lá você tem que pegar, guardar as vacinas e armazenando essas vacinas e estabelecer um lockdown no estilo do lockdown chinês, para baixar a taxa de transmissão e aí sim começar a vacinar em massa a população numa velocidade alta. Caso contrário, se está jogando dinheiro fora com essa vacinação em conta-gotas lá no norte brasileiro. E no restante do Brasil, essa vacinação também ela deveria começar pelas cidades, pelos estados em que a taxa de transmissão é baixa, porque lá sim, com uma vacinação, mesmo a conta-gotas, a taxa de transmissão sendo baixa, as vacinas com uma baixa eficácia, como essas vacinas que estão sendo implantadas no Brasil, podem surtir efeito, podem reduzir a taxa de transmissão da Covid-19. Entretanto, volto de novo para os estados do norte. Nos estados do norte, onde há uma alta taxa de transmissão viral, você implantar essa vacinação em conta-gotas, você, além de não reduzir essa taxa de transmissão viral, você pode contribuir para o aumento das mutações nessa alta taxa de transmissão viral, porque você tem uma alta taxa de transmissão viral, além do que você pressiona essas mutações na direção, você pressiona essa alta taxa de proliferação viral, de transmissão viral, na direção das mutações. Quando o que se deseja com a vacinação é um efeito contrário, mas um efeito contrário só se obtém quando a vacina apresenta uma alta eficácia, a cobertura é de mediana a acentuada e a velocidade de vacinação também se processa rapidamente. Então, com toda a vênia, os cientistas brasileiros, os epidemiologistas brasileiros, ao pessoal que se diz entender de saúde pública, mas essa política de vacinação no Brasil, por enquanto, ela não está funcionando.